Você provavelmente já andou no ônibus da Marco Polo, não é verdade? Bom, saiba que a Marco Polo é um dos melhores investimentos que nós já fizemos aqui no Ática. A empresa subiu mais de 300% desde que nós investimos em 2019 e é sobre essa história que eu vou contar para vocês hoje. Para quem não conhece, a Marco Polo é uma fabricante de carroceria de ônibus. Carroceria é a parte de cima. A parte de baixo, o chassi, o motor, quem produz são empresas como a Mercedes e a Volvo. Ela produz toda a parte final e entrega para o operador de ônibus. Ela é líder global nisso. Ela tem mais ou menos 10% de toda a produção no mundo inteiro e mais da metade aqui no Brasil. E por que que ela chamou atenção para a gente como um bom investimento? Bom, como a gente começou a olhar, quando a gente começou a olhar lá em 2019, a empresa estava indo bem mal, assim, o setor inteiro estava indo mal já há alguns anos, só que uma coisa chamou muito nossa atenção. Entre 1998 e 2014, o preço da ação tinha multiplicado por 80 vezes. Então a gente pensou que se ela já foi bem num período, por que que ela não poderia ir bem em outro período? A gente foi investigar o que que aconteceu naquela época para ver se poderia voltar a acontecer no futuro. A gente viu nesse processo de pesquisa que o Brasil, obviamente, passou por um período muito bom de desenvolvimento econômico, isso aumentou a demanda por ônibus, mas também teve um efeito criado pela oferta de crédito muito barato, subsidiado pelo governo, né, com uma taxa de juros muito baixa, chamava Finame, para compra de ônibus, que fez com que tivesse uma demanda muito alta por novos ônibus, que renovou a frota inteira brasileira e fez todas as empresas do setor ir muito bem. E aí elas investiram muito, abriram novas fábricas, contrataram mais gente. Só que aí, como todos sabem, lá em 2015 veio a crise do governo Dilma, essa linha de crédito ela reduziu para mais ou menos um quarto do que era e a demanda caiu muito. E as empresas passaram a ir muito mal depois desse período. E aí aconteceu um negócio no setor que nos chamou bastante atenção. O que foi? Basicamente, várias empresas, vários competidores fecharam e esses que sobreviveram diminuíram de tamanho, fecharam fábrica, reduziram a capacidade produtiva. Isso fez com que a Marco Polo, que já era líder, ela se tornou ainda mais líder. Ela tinha 35% de participação no mercado e foi para mais de 50%. E em terceiro lugar, o que aconteceu foi que a frota de ônibus ela começou a envelhecer muito, porque ficou muito tempo sem se vender muitos ônibus. E quando os ônibus, o veículo, a partir de certa idade, começa a ficar bastante utilizado, bastante velho, ele começa a quebrar muito e dá prejuízo para os operadores de ônibus que operam rotas intermunicipais e dentro dos municípios interurbanos. E aí a gente pensou assim, bom, a frota de ônibus está velha, então em algum momento os operadores vão precisar comprar novos ônibus. E a Marco Polo é líder. Ou seja, se essa demanda voltasse de fato ao que foi lá atrás, a Marco Polo ia ser a empresa mais bem posicionada para capturar toda essa demanda, o que poderia gerar muito resultado para os acionistas. E isso não estava no preço da ação, não estava precificado no valor de mercado dela. E a gente investigou mais ainda para conhecer melhor a Marco Polo e entender a probabilidade dessa demanda realmente voltar. Quando a gente foi investigar a empresa, a gente falou com fornecedores, clientes, concorrentes e vimos que de fato ela tinha um diferencial relevante de marca em relação aos outros players e qualidade. Então ela conseguia inclusive cobrar mais caro, tendo um prêmio de preço em relação aos outros concorrentes, permitindo a empresa ter uma margem melhor. E em segundo lugar, quando a gente foi investigar sobre a possível volta da demanda, a gente viu o seguinte, que a frota de ônibus brasileira ela já estava mais velha do que a idade média, do que o histórico médio de idade, então ela já estava de fato começando a causar prejuízos para os operadores, e seria necessário a venda anual de pelo menos 21 mil ônibus para a frota parar de envelhecer. E nessa época estava vendendo 14 mil por ano. Então, assim, estava ficando ainda mais velha. Então, estava muito próximo, na nossa opinião, de ter uma virada onde a demanda voltasse. E foi lá em 2019 que a gente iniciou nosso investimento, porque a gente entendeu que tinha um potencial de retorno muito alto versus o risco de perder dinheiro dado o preço da ação. Só que aí veio a pandemia em 2020. E aí, de fato, as pessoas pararam de sair de casa, andavam muito menos de ônibus. Isso fez com que a demanda por ônibus caísse bastante no período. E, além disso, houve um problema de fornecimento para as empresas do setor. Então, as matérias-primas ficaram mais caras e, além disso, não conseguia comprar, não chegava por conta da disrupção da cadeia de logística no mundo inteiro. Então, nesse período foi difícil para a empresa, para todo o setor, mas não foi catastrófico e, principalmente, não mudou a tese de investimentos. Então a tese era que a frota estava velha e a demanda precisaria voltar para que ela se renovasse de fato e parasse de dar prejuízo igual daria se os veículos estivessem velhos. Só que o período da pandemia, mesmo que os veículos não estivessem sendo utilizados, os ônibus foram envelhecendo. Então a tese se manteve de fato intacta. A gente imaginava que em algum momento essa demanda iria voltar. E aí, nesse período, o que que a gente fez? Nós criamos um algoritmo que entrava em sites de venda de passagem de ônibus
e a gente monitorava diariamente o nível de ocupação dessas principais rotas que a gente via. Então, eram mais ou menos 400 rotas. E aí a gente viu que esse nível de ocupação estava baixo e que em algum momento ele iria voltar. E quando voltasse, provavelmente seria o momento onde as empresas começassem a comprar novos ônibus. E isso aconteceu lá para 2022. Quando a gente viu isso acontecer, a gente aumentou nossa posição na empresa, comprou ainda mais e finalmente, em 2023, a tese se concretizou. A demanda por novos ônibus subiu bastante e a empresa ela multiplicou seu lucro líquido 4 vezes em relação a 2019. Então, o lucro líquido de 2023 foi bem mais alto que o 2019 e o preço da ação acompanhou, multiplicou por 4 nesse período, o que gerou um retorno bastante interessante para os nossos acionistas. Bom, essa é a história de Marco Polo. A gente ainda é investidor na empresa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa filosofia de investimentos, os nossos fundos, basta ler nossas cartas no nosso site e também ver os nossos vídeos no YouTube. Obrigado.